Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui nesta manhã. Eu queria te incomodar um pouco para você ficar de pé, você se importa? Domingo de manhã, né? Essas mulheres aqui não estão cansadas. Vocês estão cansadas? Se elas não estão cansadas, então vocês também não estão cansados. E eu queria te pedir uma segunda coisa, para você dar a mão para esse irmão aí que está do seu lado, porque esse irmão, essa irmã não sentou aí do seu lado à toa. E se você não tem comunhão com ele, vai fazer as pazes hoje. Que eu não entendo esse negócio, nós estamos na casa de Deus, amém? E adivinha o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar, porque há uma única razão de estarmos aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele reina na minha e na sua vida, e eu tenho certeza que esta conferência de mulheres, né, é uma conferência de mulheres num domingo, e muitos homens estão aqui, então eu creio que o Senhor hoje deseja trabalhar em famílias, não só em mulheres, mas em famílias que estão aqui nessa manhã. Então eu vou pedir para que você ore comigo, e você orar comigo é diferente de você me ouvir orar, amém, irmãos? Eu sei que aqui tem gente pentecostal, ouvi dizer, eu sei que aqui tem gente do mistério, eu sei que aqui tem profetisas, as profetisas foram todas renovadas, e eu sei que aqui tem homem de Deus também. Então é a reunião dos santos. Então eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos, e nós vamos orar agora. Nós vamos orar para tudo que o Senhor já está fazendo, e ainda há de fazer, não só nesta manhã, mas até o dia da terça-feira, porque essas foram datas que o Senhor agendou nos céus para manifestar a sua glória aqui na terra, e nós cremos nisso. Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Glorificamos o Teu nome porque aqui estão mulheres, aqui estão homens, meu Pai, sedentos da Tua presença, sedentos da Tua glória, e eu, meu Pai, não tenho nada para oferecer nesta manhã, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor for neste lugar, se o Senhor nos visitar com glória, se o Senhor nos visitar com graça, Senhor, eu creio que nesta manhã pessoas serão curadas, eu creio que haverá salvação em muitos lares nesta manhã, eu creio que haverá restauração de casamentos neste lugar, eu creio que a Tua obra, Senhor, que começou e que o Senhor é fiel para completá-la, ela pode se completar no dia de hoje. Pai, é uma manhã gloriosa, porque de tantos os lugares que nós poderíamos estar, nós escolhemos estar na Tua presença, Senhor. Então nós oramos nesta manhã, Espírito de Deus, Espírito da liberdade, dizemos aqui que somos mulheres livres, e a Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então nós declaramos, Deus, a liberdade de o Senhor curar aqui nesta manhã, a liberdade de o Senhor libertar aqui nesta manhã, a liberdade, Senhor, de o Senhor curar enfermos aqui nesta manhã, a liberdade de batizar com o Espírito Santo nesta manhã. Querido, se você é batizado no Espírito Santo, começa a edificar o teu espírito aí onde você está, começa a orar na língua que o Senhor te batizou, nessa língua que só o Senhor entende, porque a palavra diz que quem ora em espírito, ora bem, e só quem pode compreender é o Senhor. Não fica com vergonha de quem está do teu lado, não fica pensando que vão pensar de mim. A glória do Senhor está aqui, para que nós possamos desfrutar do seu poder. Espírito Santo, vem aqui, meu Pai, vem, nós clamamos pela Tua presença, meu Deus, clamamos para que o Senhor possa libertar a gente aqui das drogas, clamamos por essa mãe que perdeu o filho, clamamos pelos enfermos que estão nos hospitais agora, nós clamamos, meu Deus, porque somente o Teu poder liberta, somente o Teu poder pode nos tocar e quebrar cadeias, somente o Teu poder, meu Deus, pode fazer a salvação acontecer nessa família. É por isso que nós clamamos ao nome que está acima de todo nome, o nome que tem toda a autoridade sobre a nossa casa, e nós clamamos Jesus, nós clamamos Jesus, nós clamamos Jesus. Haja Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre essa mulher, meu Deus, que entrou por essas portas chorando sem saber o que fazer. O Senhor é Deus que dá direção, meu Pai.
Ole marabacandará suminiandelebra candará subiricanderehébia. O Senhor é o Deus que dá direção. O Senhor é o Deus da segunda chance. O Senhor é o Deus que visita-nos nessa manhã com poder, com renovo, com graça e com misericórdia. Ah, Senhor, nós clamamos ao Deus que tudo pode e declaramos, Senhor, à medida que a Tua palavra é ministrada, ela é poderosa para mudar esse homem, ela é poderosa para descortinar os corações, ela é poderosa, meu Deus, para mudar a nossa realidade, ela é poderosa, meu Deus, para descortinar todas as camadas da nossa alma. Então, meu Pai, fala e não te calas nessa manhã. Oh, Espírito da verdade, eu te sinto aqui, amigo. Encontra esse homem, meu Deus, encontra essa mulher, meu Pai, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra está aqui. Usa, meu Deus, os Teus filhos nessa manhã. E nós declaramos, Senhor, a nossa mente está aberta, o nosso coração está receptivo a receber a verdade que liberta, a receber a palavra que converte, a palavra que transforma. Nós estamos abertos para receber, porque a Tua presença está aqui. Eu posso sentir. É gente que passou por essas portas e disse assim antes de sair de casa: se hoje o Senhor não falar comigo, eu vou desistir. E o Espírito de Deus está aqui falando com você nessa manhã, que não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, obrigada, meu Pai, porque a Tua presença está aqui, e a Tua palavra é poderosa para nos transformar e mudar nessa manhã. Aleluia, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém e amém. E você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, bom dia mais uma vez. É notável a presença de Deus aqui neste lugar. Como é bom, não é mesmo? Como é bom um culto de domingo pela manhã, em que o céu está baixo. É maravilhoso, não é mesmo? É poderoso. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, no livro de Juízes, vai abrindo aí a sua Bíblia. No livro de Juízes, você vai deixar aberto aí em Juízes capítulo de número 4. Já estou desarrumando o negócio aqui. Conforme você for encontrando, você vai dizendo: eu amo a Bíblia. Vou esperar aí os irmãos que ainda estão no processo de amar, encontrarem. Mas, irmãos, quando você sair aqui deste culto, ali a porta, certo? À direita, esquerda. Você sabe que as mulheres têm né? Mas você olha para os dois lados para não ter erro. Quando você sair, seja para a esquerda ou para a direita, vai estar ali à venda o livro Mulher Maravilha, Vivendo o Real Propósito de Deus. Então eu estou vendo que aqui tem muitas mulheres maravilhas da unção, muita glória. E hoje eu trouxe somente 20 livros, tá bom? Hoje eu trouxe somente 20. Então, se você quer ser abençoado, esse foi um livro que o Senhor me entregou e não tem nada a ver com a Mulher Maravilha. Você vai entender, aliás, o que tem a ver quando você ler. É um marketing celestial incrível, não é mesmo? Você pode adquirir ali quando você sair. E você que é marido, você não tem nem opção, você precisa presentear a sua varoa. Amém? Vocês abriram aí Juízes capítulo de número 4? Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Nós vamos ler bastante coisa, mas como eu percebi que essa igreja gosta de Bíblia,
muita glória, né? Então não tem problema. Está escrito assim a partir do verso de número 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Oracete, a Goim, e os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Verso de número 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-los com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você não for comigo, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E Débora respondeu: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde convocou Zebulão e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Jobabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados em Oracete e Agoim, no rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguindo por 10.000 homens, Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio de espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército de Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: venha, entre em minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ela. Disse ele, por favor, me dê um copo de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, e deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique atenta à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responde que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca na tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro, e dizendo: venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Glória a Jesus. Irmão, esse é um texto bastante conhecido, porque é o texto em que desponta, né, a nossa célebre juíza Débora. Tem Débora aqui, não? E Débora, ela é, para mim, um dos exemplos mais incontestáveis na Bíblia de que a mulher, ela foi chamada por Deus também a liderar. Então, este era um tempo aqui, só para vocês entenderem todo o contexto, porque aqui é praticamente uma formação de quadrilha, né? Esse texto aqui. E nós vamos entender o que Deus faz aqui, o que Deus é capaz de fazer através de uma mulher, como uma pastora aqui já disse, e esse foi um selo no meu coração,
posicionada. A Bíblia nos conta, e este é um período, o período de Juízes, é um período terrível, porque é um período em que o povo de Deus se arrepende ao Senhor, chora aos pés de Deus, Deus promove o escape, o povo recebe o perdão do Senhor, fica safado de novo, me desculpa a palavra, estou me sentindo em casa. Eu gosto, conheci os pastores aqui dos irmãos, os pastores são gente da melhor qualidade, então eu já estou me sentindo em casa, né? Vim de Caxias para cá, para São Gonçalo, e já estou me sentindo em casa. O povo fica naquela safadeza. Que safadeza? Se arrepende, o Senhor perdoa, aí o Senhor abençoa, quando abençoa o povo, já vai adorar os outros deuses de novo. Esse era o contexto, e era o contexto em que Josué já tinha morrido, e Israel não estava sendo governado por reis nesse tempo, Saul ainda ia ser levantado bem depois. Então esse é um período em que o Senhor levanta juízes, para auxiliar e orientar o povo, e neste tempo aqui exatamente, quem é a juíza que o Senhor levantou? O Senhor levantou Débora. E quem levantou Débora? O Senhor. É por isso que quando Deus levanta, o homem não pode questionar, porque só quem tem poder de levantar e de ungir alguém é o Senhor. E o Senhor, gostando do povo ou não, levantou Débora. O Senhor ungiu a Débora. E a Bíblia diz, o texto começa a contar, que mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ou seja, estava o povo aqui de novo, adorando a outros deuses, e quem é que estava aconselhando o povo? Débora estava com esse abacaxi para descascar. Tem mulheres aqui que têm abacaxis para descascar? Que glória, né, irmãs? O Senhor te chamou. Quando o Senhor nos chama, a gente imagina que o Senhor vem com uma vasilha de óleo, mas normalmente o Senhor nos dá uma plantação de abacaxi. É uma bênção. E à medida que você vai descascando os abacaxis, Deus vai derramando o óleo, porque são os problemas que caem no nosso colo, a gente recorre a Deus e resolve, é que faz o óleo do Senhor recair sobre a nossa cabeça. Isso se chama unção. Isso se chama unção. O que é unção? É a habilidade extraordinária de fazer aquilo que seria impossível. E Débora é essa mulher improvável. Por quê? Porque Débora é uma mulher, no tempo em que mulher não era nem contada, governando, aconselhando, dando orientação a homens, porque você vai ver que Débora dá uma orientação de como a guerra seria vencida a um homem, e o homem virar para ela e dizer, se você não for, eu não vou. Oxe. Aí ela mais doida ainda, porque quem tem o Espírito de Deus e a unção de Deus, normalmente não é muito normal não, né? Você conhece alguém ungido quando a pessoa já não gira muito certo, de acordo com a ordenança da terra, mas com o céu ela está certinha. E aí Baraque vai dizer para Débora o seguinte, olha, ok, você está dizendo que eu vou chegar lá, o outro rei tinha, a Bíblia diz, gente, que eram 900 carros de ferro, o outro rei tinha. E a palavra de Débora para Baraque foi o seguinte, olha Baraque, você vai lá, a orientação do Senhor é, esse povo vai vir para te enfrentar, mas você vai vencer eles. Você acreditaria? Já entendi, você não acreditaria. Mas isso foi o que Débora disse para Baraque, ó, vai lá Baraque, porque o Senhor vai entregar eles nas suas mãos. Baraque deve ter pensado com seus botões, olha, 900 carros. A fama desse rei já era um rei de extermínio. Israel todo errado, o povo já estava todo errado. Baraque pensou com seus botões, o povo não está muito certo. Débora está mandando eu ir, a fama do rei de exterminador do futuro. Eu vou nessa? Aí Baraque diz, tudo bem, eu só vou se você for. E Débora, que tinha um parafuso a menos da unção, disse, tá bom, então iremos. E nós precisamos nos cercar de gente assim, que quando o Senhor dá uma ordem e não faz sentido algum, porque se Deus dá ordem para você que faz sentido, Deus te abençoe. Porque para mim, as ordens que eu já recebi de Deus, quando olhar, eu falo assim, eu acho que o Senhor pode estar se equivocando, eu acho que essa não é uma boa ideia. Mas quando nós nos cercamos de guerreiros de Deus, pessoas direcionadas pelo Eterno estão do nosso lado, eles vão olhar para aquela loucura e vão dizer assim, que excelente direção, vamos juntos.
Se livre de pessoas que dizem assim para você, vai lá, se Deus mandou, vai lá. Cerque-se de pessoas que olhem para você e digam, Deus mandou você, então eu vou contigo, vamos embora. Porque se Deus disse que vai dar certo, eu só preciso disso. Deus disse que vai dar certo, não tem alternativa de dar errado. Vai dar certo e eu vou junto com você. É gente que não olha para a circunstância, mas ouve a voz de Deus. Até porque se você olhar para as circunstâncias, você não irá ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, você quer uma confirmação. Normalmente os crentes ficam assim, né? Lá em Caxias, aqui em São Gonçalo não. Os crentes ficam assim, ai meu Deus, porque eu não sei como vou fazer para discernir a voz de Deus. Que é um sinal de que é a voz de Deus. Você olha e diz, tem como não. Ali, tem como não. Com esse marido, com essa mulher que eu tenho maravilhosa, ungida, abençoada, tem como não. Você fez essa passada de olhar e percebeu que não tem como? 80% de chance é Deus. Que quem gosta de se acumular com a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos medos, é Satanás. Deus gosta de nos confrontar com os nossos limites e dizer, se é por fé e se é pela minha voz, nós vamos agora. Porque quem precisa de vantagem é Satanás. Deus não precisa de vantagem, de condições favoráveis e muito menos de contatos, benefícios para poder nos entregar um milagre. É por isso que a vida do crente é tão difícil. Já reparou? No seu trabalho, tem gente que serve a Satanás lá. O salário rende, a pessoa viaja, ninguém tem problema com a pessoa. Você pisou no trabalho um dia, no outro mês ninguém gosta de você, o salário atrasou. E aí você pensa assim, tudo para mim é mais difícil, meu Deus. Alguém já pensou assim ou só eu? Eu não estou falando de vitimismo não, é porque tem situação na vida que a gente pensa assim, Deus, o Senhor tem um problema pessoal comigo. Por que tudo para mim é mais difícil? E não é que seja difícil. É porque nós temos um time jogando contra. Se você já está na mão de Satanás, Satanás não vai militar contra você. Mas se você está no time de Deus, ele vai precisar atormentar a tua vida. Poxa, pastor, eu não estou vendo vantagem. Fica com a vantagem. A vantagem é, você tem do seu lado um Deus que nunca perdeu batalha. Você tem do seu lado um Deus que é dono do mundo, é Deus de tudo que existe. Você tem do seu lado um Deus que já te disse sim. Aí vai ser fácil, irmão? Não vai ser fácil. Por quê? Porque todo o restante vai vir contra você. A Bíblia diz que este povo estava há 20 anos sendo assolado por esse rei. 20 anos. É uma batalha prolongada. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que não são tão difíceis assim. Mas pelo tempo que nós estamos vivendo, se tornam lutas quase que insuportáveis. Se eu segurar essa garrafa aqui assim, essa garrafa é pesada? Vocês podem responder, não tem problema. Não. Essa garrafa não é pesada. Mas se eu ficar assim o dia todo com essa garrafa, 11 horas da noite, meu braço vai estar ok ou vai estar doendo? Vai estar doendo. Porque não é sobre o peso. É sobre o tempo que você está lutando, a luta que você está lutando. É uma luta até ok. Nada demais, mas é muito tempo. E esse povo vinha lutando, resistindo, passando por essa prova há 20 anos. É uma batalha prolongada. E quando eu saí da minha casa, o Senhor me disse, Mayra, fala para esse povo que toda batalha prolongada na vida deles é chegada ao fim. Batalha de anos, batalha de tempo. E isso é uma palavra para quem crê. Baseado em quê, pastora? Você diz isso, porque hoje Débora se levanta. Quando Débora se levantou, os 20 anos de luta ficaram para trás, porque o Senhor decidiu entregar esse rei nas mãos do povo. O que acontece aqui, irmãos, é que Débora era uma profetisa, ela liderava, ela era uma mulher posicionada. Débora era a mulher do público, Débora era aquela mulher que conhecia toda a vizinhança, e que todo mundo, quando precisava de uma ajuda, recorria a ela. E a Bíblia diz que esta mulher, Débora, Deus mandou ela procurar a Baraque, que era filho de Abinoão, e dar a ele uma orientação.
E ela disse assim: o Senhor Deus de Israel ordena que você reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. E ele fará que Císera é o rei, comandante do exército de Jabim, o rei que tem 900 carros de ferro, Deus vai entregar esse rei nas suas mãos. Olha que palavra maravilhosa. O rei que tem 900 carros de ferro. Só que pensa bem, irmãos, o que Deus colocou no coração de Débora para ela falar era para Baraque reunir 10.000 homens, sem Instagram, sem WhatsApp, sem microfone. Fácil ou difícil? Num tempo em que ninguém queria nada com coisa nenhuma. Num tempo em que o povo não sabia se adorava Baal, sabia se adorava bode, sabia se adorava Deus. Ou seja, a missão que Deus está dando é praticamente... Porque tem coisas que Deus parece que está contando piada para a gente. Você não se sente, não? Às vezes eu digo assim, ó, às vezes você está duro com a segunda de conta de luz para vencer. Alguém já viveu isso aqui? Pastor, eu estou me identificando. Primeira conta de luz já venceu, a segunda está para vencer, e você assim, Senhor, não haverá corte. Você está declarando profeticamente na sua casa, não haverá corte. Mas você está com medo, sim ou não? Aí Deus vai lá, é nesses momentos que Deus vai lá e libera a palavra. Olha como eu te prospero. Olha como eu te coloco nesse lugar alto. Olha essa promoção. Não é nesses momentos que Deus faz isso? Parece que você é uma piada para Deus. Você, Senhor, eu tô querendo, no momento estou querendo ir para lugar alto, não. Eu só estou querendo pagar a luz. Se pagar a luz para mim já está. Mas Deus não se amolda nos nossos limites. E eu vim aqui dizer para você que se os seus limites são poucos, tudo bem, mas Deus não está preso nem no meu e nem no seu limite. Talvez você está aqui hoje, a sua preocupação é pagar uma conta. Talvez você está aqui hoje, a preocupação é que o seu marido não veio para a igreja. Mas segure, concentre, creia, porque o mesmo Deus que faz as pequenas coisas acontecerem, é o Deus que guardará para que as coisas grandes sobrevenham sobre a nossa vida. Baraque ouve aquilo. E aqui, irmãos, o texto de Juízes capítulo 4 é um texto que Deus decidiu. Falei assim, vou botar isso aqui para as mulheres verem o poder que elas têm. E os homens estão aqui, vocês são uma bênção na nossa vida. Amém, homens? Mas Juízes capítulo 4 enaltece o poder de uma mulher posicionada em Deus e que ouve a voz do Eterno. E Débora ouve essa orientação e ela sabe. Eu recebi a orientação, mas ela não é para eu executar. Então Débora é uma mulher que é líder, mas que reconhece o seu lugar. Ela não é uma vilã dos homens. Ela entende que o homem é essencial para que aquilo que a voz de Deus disse se cumpra. Então ela não teme que Baraque está com medo ou não. Ela entende que Baraque é parte da ordem de Deus. E ela delega. Porque mulheres posicionadas participam outras pessoas do seu propósito. Porque o centro, irmãos, é Jesus. Você pode ser a unção personificada na terra, mas o centro de onde parte todas as nossas orientações, poder e unção, não é a gente, é o Senhor. Nós cremos no nosso tempo que delegamos liderança, mas delegar liderança não é perder poder, é multiplicar poder. Quando multiplicamos, é por isso que é tão difícil formar líderes. Você pode perguntar para qualquer pastor, qual é a maior dificuldade do ministério? Formar líder. Por quê? Você vai treinando uma pessoa, quando você está pronta, a pessoa desvia. Sim ou não, gente? É incrível, porque o diabo sabe onde atua, ele atua na mente. Ele atua na liderança, porque ele sabe que se a liderança se perde, o povo se perde. E é por isso que o Senhor guarda a mente da mulher, porque a mulher é essa influência sobre o líder. Sim ou não, mulheres? Se você botar na sua cabeça que o teu marido tem que fazer meu amigo, enquanto você não encontrar estratégia para o seu marido fazer sim ou não, mulheres? Agora todo mundo vai fazer cara de sonsa, porque o marido está aqui. Mas quando você quer fazer aquela viagem, quando você quer comprar aquele sapato, quando você quer botar a criança naquela escola, meu amigo, você sabe fazer, sabe ou não sabe?
Sabe ou não sabe? Sabe. Só que isso não é agir como Jezabel, que influencia malignamente. Isso é agir como Débora, orientar para que a liderança seja plena. E aqui Baraque houve orientação, só que Baraque devolve, né? Igual o bumerangue. Veio para minha luta, vai voltar para você. Ele diz: se for comigo, eu irei. Mas se não for, Débora, tem como não. Essa luta aí é demais para mim. E Débora diz: eu vou com você. Mas saiba, e Débora profetiza, irmãos. O que é que a profetisa faz? A profetisa, ela enxerga as circunstâncias, porque o profeta, ele não nega a realidade, ele não age como doido, mas ele não se move de acordo com aquilo que ele está vendo. O profeta se move de acordo com aquilo que ele ouviu, e por isso, muitas vezes, o profeta é tido como doido, porque naturalmente nos movemos de acordo com o que nós estamos vendo. O profeta não. O profeta se move de acordo com aquilo que ele está ouvindo. Só que quem está ouvindo o que o profeta está ouvindo? O profeta. E aí, normalmente, o profeta diz: é para fazer isso. O Senhor falou comigo. O pastor chega: é para fazer isso. O Senhor falou comigo. Normalmente a gente ouve e fala assim: você está fora da visão. Endoidou. Não está vendo que a situação é X? Não está vendo que a situação é Y? O profeta está vendo. Acontece que o profeta ouviu de Deus. E o Senhor está em busca nesse tempo de pessoas que mais atentam à voz de Deus do que ao que elas estão vendo. Porque o que você está vendo vai passar, é transitório, mas a voz que te direciona é a voz que aponta para o destino que Deus te quer lá. E a orientação para Baraque é: vai lutar contra o rei que tem 900 carros. E Baraque vai: só vou se você for. Ela diz: eu vou, mas saiba do seguinte. E Débora diz: libera uma profecia. Eu não sei se Baraque entendeu que ela estava liberando a profecia ali, mas a profecia estava ali. A honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E quando a gente lê isso, parece que essa mulher é Débora, mas não é Débora. Nós vamos ver que não é Débora. Só que ali Débora já mandou um se liga para Baraque, do seguinte sentido: olha, você não quer obedecer 100% não, você quer obedecer 80%? Então a honra que seria para você vai ser entregue a outra pessoa. E Deus está falando com pessoas aqui, que Ele já deu uma orientação, e obedecer 80% é quase que assim o mesmo que desobedecer. Porque aqui Baraque até ia, ou seja, a parte da obediência é a parte de que ele ia, mas o Senhor não falou para Baraque que Débora ia ir. Isso foi ideia dele. E é complicado quando a gente quer colocar ideia nossa no meio da direção de Deus. Discirna o que é direção daquilo que é a ideia sua. Ah, pastora, tem problema misturar com a minha ideia. Aqui tinha esse problema. A honra não ia ser de Baraque, ia ser de uma mulher. E isso nesse tempo, irmãos, era como se Baraque estivesse tomando um tapa na cara aqui. É como se Débora tivesse o seguinte: ah, você vai ser frouxo. Você vai ser meio frouxo, né? Porque quem é meio firme é frouxo. Deus não te chamou para ser mais ou menos firme. Deus chamou para ser firme. Porque quem é mais ou menos firme é frouxo. E eu sei que o Senhor chamou os homens desta igreja para serem firmes. Porque no homem está o cetro da liderança. Amém, homens? Amém. Amém forte agora, né? Fortíssimo. Mas Baraque deu ali uma trepidada. Ok. E o que acontece, irmãos? Eles vão à frente. A Bíblia diz que Débora, no verso 14, diz assim para Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Débora é uma mulher que é improvável para o seu tempo, mas não permitiu todo o estigma que foi colocado sobre ela paralisar o seu ministério. E se essa igreja tem um congresso de mulheres, tem pastoras, eu vi mulheres aqui falando, profetizando, declarando. Essa é uma igreja que acredita no ministério feminino. Essa é uma igreja que acredita que mulheres são levantadas por Deus para mudar a realidade. E quando uma mulher é posicionada em Deus, ela motiva outras pessoas. Ela não joga terra em quem já está num buraco. Porque, irmãos, levantar quem já está em pé é mole. Só que Deus não chamou a gente para levantar quem já está em pé.
O que é levantar quem já está em pé? A pessoa já está em Deus. Me desculpe a palavra, mas Deus não chamou você para ficar bajulando a ninguém. Deus te chamou para buscar quem está agora na boca de fumo. Deus te chamou para buscar a mulher que está lá se prostituindo, o homem que está no bar. Então o que é isso? É tirar quem está de baixo e puxar para cima. Quem é Baraque? Baraque está aqui assim, ó. Porque a profetisa era Débora, irmãos. O que Baraque tem a ver com o samba? Ele recebeu uma ordenança. Mas se você ouvindo aqui ficou com medo, imagina ele. Estava com medo. Mas o que Débora faz? Vá. O Senhor está à sua frente, Baraque. Deus vai te dar vitória. E tem pessoas esperando você ser essa boca para elas. Vá, o Senhor vai te dar vitória. É para você ser crente sim. A igreja é para você sim. O ministério é para você sim. E às vezes a pessoa, irmãos, vai estar toda errada. Eu sou alguém que recebi uma palavra. Eu era adolescente, criança, não sei nem o que eu era, não sabia ler com cré. Sabia nem que era igreja, tinha nem nunca pisado numa igreja evangélica, eu nunca tinha, porque minha família não é de crentes. Minha família é tipo a sua, aquele quintal lá que você mora, é tipo isso, é o mundo se acabando, é isso. Eu vim de um lar comum, igual você, porque às vezes a gente olha quem está aqui em cima e fala assim, nossa, mas com certeza o pai era presbítero, a mãe era missionária. Não, irmãos, eu vou até passar desse capítulo, porque era o mundo se acabando. Aí Deus, eu no ensino fundamental, o rapaz virou para mim e falou assim, olha, você vai ser pastora. E não sei o que, e ele descreveu a igreja, que de fato eu seria pastora, anos depois. Só que no dia, ele falou assim, olha, o Senhor te chama, e ele falou várias coisas, e eu assim, porque irmãos, eu não tinha nem aceitado a Jesus. Só que o profeta, ele não fala o que ele vê. O profeta fala o que Deus disse. O profeta é o chofar de Deus na terra. Então vai ter pessoas que você vai ver com a saia desse tamanho, um cropped aqui que se levanta, né? Aquela coisa, puxa aqui. Ou vai ter homens que você vai ver com aquele cabelo, nada contra, aquelas luzes, aquele bigodinho. E Deus vai mandar você ser boca de Deus. Fala assim, você é um homem de Deus. Eu te vejo pregando. Eu te vejo ministrando a palavra. E às vezes a pessoa ali vai estar com cheiro de cachaça. E não vai entender nada. Mas o tempo e Deus se encarregarão de cumprir aquilo que a tua boca disse. Porque quando é profecia, se cumpre. Quando tem Deus, acontece. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. E Deus é tão poderoso, que eu vou contar outra parte da história que é resumida, que esse homem que me disse isso, era também um adolescente, só que já crente. Depois você sabe o que aconteceu? Eu me casei com ele. E ele virou pastor, e eu virei pastora. Deus conta piada ou não conta? Conta piada. Porque hoje em dia eu falo assim, fala a verdade, tu já estava nas maldades, foi entregar uma profecia para se aproximar, e Deus foi lá e tomou sua profecia para si, e quis cumprir. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso quando a gente não se limita ao que a gente está vendo. Talvez o que você esteja vendo é crise, é dívida, é problema, é gritaria, é salseiro dentro de casa. E eu gosto de falar essas coisas quando eu ministro, sabe por quê? Porque às vezes a gente passa pelas portas de uma igreja, e a gente acha que a realidade que a gente vive aqui dentro, todo mundo vive em casa. Mas irmãos, talvez o que trouxe você para cá foi a realidade da tua casa, que era uma bênção. Sim ou não? Era prato voando? Era uma gritaria? Era. Olha que bênção. Que hoje quem gritava só grita para Deus. Deus! Oh glória! Porque eu sirvo um Deus que muda história. Oh glória! Porque quem era viciado não se droga mais. A mulher que gritava que era Jezabel hoje se submete. O homem que era cavalo, que dava coice em todo mundo, hoje é um santo homem de Deus. Oh glória a Deus, porque não existe homem cavalo crente, e não existe mulher Jezabel crente, né? Glória a Deus, oh glória.
Deus é fiel. Senti os irmãos olhando assim, ó, para você. A palavra sempre é para alguém, né, irmãos? Mas hoje Deus está pregando para você. Deus está falando com você. Coisa linda. Débora diz, vai meu filho, vai Baraque, o Senhor está à tua frente. É uma mulher que é líder, mas que incentiva a liderança de outros. Só que ela está falando aqui com alguém que está com medo. E o Senhor quer nos ensinar nesse tempo a não nos limitarmos com as características de uma pessoa. Porque pensa bem, irmãos, pensa em quem você é, que eu estou aqui pensando com meus botões em quem eu sou. Tinha condições de Deus olhar para você, vi graça, vai dar certo, vou botar para pregar, vou botar para o ministério infantil, vai ser um diácono na casa de Deus, vai ser um líder de célula, vai ser um anfitrião de célula. Tinha como? Não tinha como, irmãos. Mas Deus plantou ou não plantou pessoas do seu lado para dizer assim, fulano vai dar certo, fulano eu vi assim, como Deus te usava, aí Deus traz os malucos. Traz ou não traz? Traz os malucos. Você queria que Deus trouxesse os malucos para desfazer, mas Deus traz os malucos para confirmar. Olha que bênção. E Deus está trazendo mais uma maluca hoje, para confirmar se você estava com dúvida ainda. Porque Deus não está chamando pessoas aqui pela habilidade que tem, Deus está chamando pessoas pela coragem e disponibilidade. Amigo, porque servir a Deus nos nossos dias, com integridade e retidão, é só para quem é doido. Sim ou não, irmãos? Sim. Irmãos, veja bem, eles vão para a batalha, e a Bíblia diz no verso 15 que diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio de espada. Ou seja, de fato o Senhor fez aquilo que disse. O Senhor disse, eu vou entregar Sísera nas suas mãos. E de fato, a Bíblia diz que Baraque avança e o exército é desbaratado. O Senhor nos está falando aqui sobre guerras prolongadas na nossa vida que chegam ao fim. E que chegam ao fim porque nós ouvimos a voz de Deus. Só que acontece uma coisa. E no verso 15 também diz que Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. A Bíblia é clara em dizer que Sísera, que era o rei, que tinha que ser aniquilado, porque Deus, irmãos, era o seguinte, né? No Antigo Testamento a gente vê muito isso, que o Senhor se preocupa, quando é para aniquilar, para não sobrar ninguém. Deus não tem pena não. E Sísera fugiu a pé. O homem que tinha 900 carros, Deus fez ele fugir de uma guerra a pé. Sabe o que é isso? Uma mulher decidiu ouvir a Deus. Uma mulher decidiu ouvir a Deus contra um exército de 900 carros, e o líder desse exército saiu fugido a pé. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para a gente aqui, que já tem a ideia de um negócio. Você já tem a ideia de um negócio, você está pensando, mas 900 carros, uma fulana, que tem dinheiro. Aí você fica assim, mas Beltrano tem condição tal, mas fulano pode isso e aquilo outro. Você olha para os 900 carros, e o Senhor está querendo fazer o seu inimigo sair fugido a pé, por você se levantar em obediência a Deus. Isso aqui é um nível de humilhação, irmãos, porque o Senhor quer nos ensinar nessa manhã a humilhar o nosso inimigo. E quando a gente humilha o nosso inimigo, e aí eu não estou falando de você humilhar ninguém não, amém, irmão? E já teve gente que o sangue escorreu assim, ó, vingança, não, você não vai humilhar ninguém, amém? Como a gente humilha o nosso inimigo? Obedecendo a Deus. Quando a gente obedece a Deus, o nosso inimigo é exposto à vergonha. Só que muitas vezes obedecer a Deus diante de apuros é um grande desafio. Sísera vai embora a pé, e a Bíblia diz que desse exército não sobrou um homem sequer. Pensa em Baraque, irmãos. Baraque estava assim, Deus é muito fiel, Débora, ainda bem que você estava aqui, mas cadê Sísera? Sísera fugiu, e eles vão atrás, e olha o que Deus faz.
Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Jael é uma outra mulher, é a dupla aqui, sertaneja gospel. Débora e Jael. Porque Débora é a mulher do público. Débora, digamos assim, seria a mulher do púlpito, mas Jael é a mulher da tenda. Jael está dentro de casa e o inimigo bateu a porta dela. Porque às vezes a gente está dentro de casa, na paz de quem? De Deus. E o seu inimigo não mora em lugar nenhum. Tem gente que tem inimigo que mora dentro da nossa casa. É uma benção, né? Jael saiu ao encontro de Císera e disse: venha, entre em minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e cobriu com pano. E quem era, irmãos, Jael? Jael era casada com um homem que tinha aliança com o exército inimigo. Então, para todos os efeitos, Jael era alguém que deveria brigar aquele homem, porque aquele homem tinha aliança com seu marido. E seu marido não está em casa. E ela, a priori, quando você começa a ler o texto, parece que ela briga o inimigo. E olha o que está escrito. Verso 17, Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber, que era marido de Jael. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou: venha, entre em minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com pano. Estou com sede, disse ela, por favor, dê-me um copo de água. Quem está com sede quer? Água. Dê-me um copo de água, estou com sede. E ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, e deu-lhe de beber, e tornou a cobrir. Eu fiquei nisso, eu falei, gente, por que um homem pede água e Jael dá leite? Qual é a lógica? Porque na casa da mulher de Deus, quem manda é ela. E eu sei que isso pareceu feminista, tá? Mas eu não sou feminista, não. Eu não estou dizendo que a mulher manda no homem, não é isso. Eu quis dizer que na casa da mulher de Deus, quando o inimigo entra, ele tem que entender quem é que manda. Então o inimigo não vai beber o que ele quer, ele vai beber o que você der. O que é que você tem para dar? É o que o inimigo quer ou é o que você quer dar para ele? Porque há inimigos que vão morar dentro da nossa casa porque a gente dá o que eles querem. Jael não, você quer água, você vai tomar leite. Porque às vezes o inimigo é sustentado pela gente. Ele é bancado, alimentado. Aí você está lá, Senhor, e aí não adianta, irmãos. Eu não estou aqui falando contra a oração, não. Eu comecei orando. Mas não adianta você orar e com as suas atitudes alimentar o inimigo. Não adianta você orar para Deus, liberta meu filho, se você chama ele de inútil. Se você deixa ele na tela do computador o dia todo, não sabe nem o que ele está fazendo na escola. Então, e aí com isso, você está dando água. Você está alimentando o seu inimigo. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para dizer para mulheres aqui nesta igreja: você não vai dar, não vai alimentar. O seu inimigo não vai ser bancado por você na sua casa. Muito pelo contrário, ele vai seguir as suas ordens e vai ter que sair. Porque vamos conversar aqui, né, irmãos? É uma conferência de mulheres. A mulher tem um mistério que é muito incompreendido, né? Que a gente fala, né? As pessoas falam: a mulher tem o sexto sentido, não é isso? A mulher, e tem ou não tem, gente? Tem um negócio que nem a gente sabe explicar. O mundo vai dizer que é chatice, implicância, tantas coisas. Eu chamo de discernimento. Eu não estou falando da mulher endemoniada, não. Estou falando da mulher de Deus. Discernimento. Tem coisa. Quem aqui tem mulher casada aqui? Levanta aí, um salve. Mulheres casadas. Quem aqui já chegou para o seu marido e falou assim: amor, fulano de tal, assim, não tenho paz no fulano de tal, vigia, amor. Aí o homem, com toda a sabedoria, diz o quê? Nada a ver. Você está de implicância, você está não sei o quê, está com coisa na cabeça. Aí o tempo passa, porque o tempo passa, né, irmãos? O tempo passa. E aí, às vezes fez um negócio, o cara deu a volta no teu marido. Às vezes o cara era mó, sei lá, mó 7. Você, óbvio que você não vai olhar para ele e dizer: eu te avisei. Claro que não.
Você não vai fazer isso. Jamais. Nunca que você vai fazer isso. Você vai discernir e pensar, realmente o Senhor falou comigo. Eu preciso identificar uma forma de que o meu marido ouça a voz de Deus. Então talvez não é você falar para o seu marido, mas é você falar para o Deus que tem todo o poder, falar com quem pode obedecer. Porque depois que já aconteceu, irmão, não adianta dizer avisou, desavisou, que agora já lascou. Depois que lascou, não adianta dizer que avisou, desavisou. Mas a mulher tem um mistério, sim ou não? A mulher tem um mistério. E Jael não está pura nesse dia. Jael não está pura. Jael está debaixo da unção. Porque Jael vê Sísera, entende, esse é inimigo da minha casa. E ela entende nesse dia que não tem como ser neutra na guerra que Deus te coloca. Porque seu marido tem uma aliança com o inimigo, mas ela não. Vai haver momentos na nossa vida que Deus vai requerer de nós um posicionamento em detrimento de quem a gente ama. É fácil? Não. Mas se talvez você fosse na onda do teu marido que não é crente, tu estava agora no samba. De repente, você, homem que está aqui, se você fosse na onda da tua mulher, uma hora dessa, tu estava com um copo de Skol na mão. Mas como você decidiu ouvir a voz de Deus, você veio para esse lugar, porque você sabe que aqui tem uma palavra de vida para o seu destino. E Jael entende, Jael vê Sísera, e aí entenda, e eu já vou terminar em nome do Senhor Jesus. Jael entende, ela ouviu o que de Deus? Diga, nada. Ela ouviu o que de Deus? Porque tem coisas que Deus não vai precisar nem te falar. Ele vai apenas te colocar na cara da oportunidade. E você vai ter que identificar, é de Deus ou não é? Se não é, mete o pé, mas se é, pode entrar. Jael, como uma ótima mulher, disse assim, ok, entra aí, Jael, tamo junto. Entra aí. Sísera, tamo junto. Daqui a pouco meu marido chega, fica em paz. Bota um paninho, como quem diz assim, vou te esconder. Fica tranquilo. Porque tem espíritos malignos, irmãos, que você tem que matar na unha. Não adianta, sai. Não, tem que dar uma jejuada. Tem que dar uma orada no secreto. Tem que tomar outro posicionamento. Ela entra, pode entrar. Que a minha casa é casa de vida, mas para você que vem do mal, é casa de morte. A sua casa tem que ser uma casa de morte para o mal. Ele não pode viver lá dentro. Ele não pode suportar a unção da sua casa. Ele entra, quero água, toma leite, quem manda aqui sou eu. Fica aí. E a Bíblia diz, verso 21, entretanto Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosa. Gente, isso aqui é filme. Isso aqui eu vejo Marvel. Ela pegou uma estaca e um martelo e se aproximou silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia no sono profundo. O inimigo dormiu. E é no momento que o inimigo dorme ou dá a guerra por vencido, porque o exército todo morreu. Sísera está achando que está protegido. O inimigo não pode se sentir protegido dentro da sua casa. Ele tem que entender que ali é o fim dele. É o fim no seu casamento, é o fim nos seus filhos, é o fim no seu marido, é o fim. E a Bíblia diz que cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. Vê como é que ela não estava pura. Estava não, irmãos. Precisão e força. Por que Jael era boa na estaca? E por que uma estaca? Porque as mulheres nesse tempo aqui eram responsáveis por montar a tenda. Então Jael não está usando a bazuca e nem uma metralhadora. Ela está usando algo do seu dia a dia para vencer o inimigo. Ela não está usando aquilo que ela não domina, ela está usando aquilo que ela sabe usar. E eu não sei o que Deus te deu e você sabe usar, mas é com isso aí que Deus te deu e você sabe usar, que você vai matar o inimigo e extirpar a ação dele da sua casa. Jael pega estaca e martelo. Ela sabe usar aquilo ali como ninguém.
porque essa era a função da mulher. Veja como Deus, ele é detalhista e maravilhoso em fazer o inimigo cair por terra com aquilo que a mulher já está acostumada a fazer. É gente que vai restaurar a sua casa, às vezes aqui com um prato de comida, quebrando orgulho, sabe? Quebrando orgulho, deixando para lá. Porque na vida familiar, irmão, se a gente não, eu costumo dizer que se a gente não souber o ministério do engolir sapo, a gente não vive em família. Sim ou não? Quem anda sozinho, quem não sabe engolir sapo, porque quem tem família tem que saber engolir sapo. Que você não escolhe a família que tu nasceu, você escolhe a que você vai formar, mais ou menos. Porque depois que você forma, você ainda tem muitas surpresas depois. Sim ou não? Quem é que casou e falou assim, menino, sabia que era desse jeito, não? E aí, o que você pode fazer? Mandar ele embora? Não, fica com esse presente de Deus. Ele é o teu presente. Você escolheu ele. Queria dizer isso para você. Você escolheu ele. Você escolheu ela. Ô, glória! Seus irmãos você não escolheu, seus pais você não escolheu. Mas essa varoa, esse homem, esse presentão de Deus, você que escolheu. Ó que bênção. É um presente, né? Só que esse presente não veio pronto. Tem que dar umas aperfeiçoadas. E como é que faz isso? Muitas vezes Deus vai botar uma estaca na tua mão, um martelo na tua mão. Não é para você matar quem mora com você, não. É para você matar o inimigo quando ele tentar entrar na sua realidade. Tem gente aqui que já está armado para combater quem mora contigo. Está armado para combater tua casa. E Deus não chamou você para combater a sua casa, não. Deus chamou você para combater o inimigo, para ele não dominar a sua casa. Mas tem gente que está confundindo o inimigo com o marido, está confundindo o inimigo com a esposa, o inimigo com o filho. Irmãos, por mais que pareça às vezes, porque tem dia que a gente acorda meio atravessado. Sim ou não, irmãos? Tem dia que a gente acorda e precisa fazer, eu costumo dizer, precisa fazer o processo da descapitalização. Sim ou não, irmãos? Tem dia que você acorda e nada está bom, mas o Espírito de Deus mora dentro de você. E aí o que você precisa fazer? Você precisa levantar só para dizer, não, diabo, aqui não. O Espírito de Deus manda em mim, o Espírito de Deus mora na minha casa. Eu sou casa do Eterno, quem manda na minha casa é o Senhor. Porque você não vai poder evitar o dia mau de chegar. Mas Deus quer nos instruir como viver o dia mau. E como aproveitar as oportunidades com as armas que nós temos de botar o inimigo para correr. A Bíblia vai dizer que essa mulher, gente, ela é sangue nos olhos. Que dupla é essa? Uma deu a ordem, a outra foi e tal. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que Jael fez, não. Porque ela nem pensou no depois. Ela falou assim, o inimigo está aqui, eu não vou deixar ele embora vivo. Eu não vou deixar. Ela pegou o que ela tinha, que era o que Deus tinha colocado na mão dela, e matou. Depois ela falou, ô Baraque, vem cá que eu tenho um negócio para te mostrar. Você precisa ver, está aqui dentro de casa, o homem que você busca. Verso 22, Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro e disse, venha, disse ela, e mostrarei a você o homem que está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com uma estaca atravessada nas têmporas. E a Bíblia diz que naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim e o rei cananeu, até que eles o destruíram. Eu acho muito interessante porque de fato aqui se cumpriu a profecia de Débora. O Senhor vai dar honra a uma mulher, e essa mulher era Jael. Mas quando tudo acaba, a gente percebe que a palavra do Senhor diz que naquele dia Deus subjugou Jabim, e não Débora, e não Jael. Deus subjugou Jabim. E eu vim aqui dizer para você que está vivendo uma batalha prolongada na sua vida, principalmente na sua família, porque nessa manhã o Senhor trouxe famílias para este lugar, que toda batalha prolongada, o Senhor está dizendo que Ele vai subjugar, o Senhor, Ele vai subjugar o seu inimigo aos teus pés, e o que você precisa para fazer isso? Obedecer. Só que às vezes, irmãos, obedecer vai ser um negócio,
Porque a obediência vai falar muitas vezes de a gente desagradar muita gente. Quando a gente pensa em obedecer a Deus, a gente pensa pura e simplesmente em fazer aquilo que Deus quer. Mas quando a gente para pensar naquilo que Deus quer, a gente para pensar que tem muita gente envolvida. E nós brasileiros e mais intensamente cariocas, nós amamos a política da boa vizinhança. Então a gente ama ficar bem com todo mundo. E é por isso que tanto dentro das igrejas tem tanta falsidade. Sim ou não? Por quê? A gente acha que isso aqui é uma reunião de anjos. Só que eu não estou vendo auréola nem asa. Não tem anjo aqui. Então, o que é a igreja? Na verdade, o que é o casamento? O casamento, irmãos, para pensar. Naturalmente falando, o casamento tem tudo para dar errado. E repara quando a gente casa. Normalmente é o que fala alto, o que grita, com a que tem boca e não fala. Ou vice-versa. Um gosta de frio, outro gosta de calor. Um chega na casa dos outros sem avisar, o outro só trabalha com hora marcada. Aí normalmente Deus é piadista de juntar essas pessoas. Não é? Normalmente é assim. Muito dificilmente é o contrário, mas normalmente é assim. Aí Deus une essas pessoas e diz assim: até que a morte vai ser para sempre. Aí o que Deus faz para melhorar? Vai todo mundo para a igreja. E o que é a igreja? A igreja é a maior improbabilidade da terra, mas o maior milagre de Deus manifesto na terra. Por quê? Porque a igreja é a união das famílias, que só podem sobreviver à base de Deus. Porque se tirar Deus da gente, irmãos, se tirar Deus do seu casamento, se tirar Deus da tua casa, dá alguma coisa que presta? Na minha não dá não. Se tirar Deus... E eu sei que a gente às vezes chega na presença de Deus pensando assim: mas eu nem... A gente chega diante de Deus, né, achando que a gente era boa coisa, mas eu nem era viciado, mas eu nem assim usava droga, eu só bebia socialmente assim, eu nem falava mal, eu não fazia mal para ninguém. Quando nós nascemos com a nossa garantia ao inferno. Qual era a garantia quando a gente nasceu? O inferno. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus, porque por meio dele nós fomos transportados do império das trevas para a maravilhosa graça, para a maravilhosa luz. E a palavra que o Senhor me deu para esta manhã era que toda batalha prolongada em nossa vida chegaria ao fim no dia de hoje, porque o Senhor está levantando Déboras, o Senhor está levantando Jaés e o Senhor também está levantando Baraques. O Senhor está usando uma Débora talvez para dizer: você, Baraque, não precisa ter medo diante dessa batalha, porque o Senhor é quem te sustenta e vai adiante de você. E é debaixo dessa palavra que eu queria que você se colocasse de pé no dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se a irmã que está cantando, que estava cantando aqui, puder vir para me ajudar. E eu queria... Você está servindo? Eu não canto, mas nós vamos... O Senhor vai nos ajudar. E eu queria chamar aqui à frente. Eu queria que você viesse em família. Se você é essa pessoa que ouviu essa palavra e declara no dia de hoje: toda a batalha prolongada em minha vida vai chegar ao fim. Pode ser no seu casamento, pode ser uma luta financeira, pode ser uma má notícia, pode ser um diagnóstico que chegou na tua casa. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu queria orar por você, no nome de Jesus. E esse é o momento, irmãos, para você não ter vergonha de quem está do seu lado, porque eu desconheço pessoas que não vivam lutas, mas tem lutas que a gente já está prestes a entregar ali os pontos. Tem lutas que a gente não aguenta e a gente precisa de uma intervenção divina. Esse povo vivia essa batalha há 20 anos e eu não sei há quanto tempo você está vivendo essa batalha. Se são 20 anos, se são 5 meses, porque quem sabe a duração da batalha é quem está lutando ela.
está lutando sabe. Tem gente que só precisa de um renovo. Tem gente que só precisa ouvir que Deus está com ele, ter essa convicção. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. Você é o maior incentivador do ministério da sua esposa. E você, mulher, é o maior sustento do ministério do seu marido. Pai, aqui diante de mim estão famílias. Há famílias completas. Há pessoas que estão aqui representando a sua casa, talvez sem o seu marido, sem a sua esposa, sem os seus filhos. Há jovens aqui diante de mim. E eu quero orar, Espírito Santo, para que a sua presença recaia sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, porque a ordem do Senhor nesta manhã é que toda batalha prolongada na nossa vida chega ao fim. Então nós queremos agora, Senhor, dar uma ordem. Eu quero dar uma ordem agora pela unção que é no sangue de Jesus. Tudo aquilo, toda batalha, Senhor, que se levantou por obra feita, por brechas que foram dadas, nós declaramos agora todo o espírito que penetrou essa casa, de discussão, de divisão, de adultério. Nós declaramos agora, pelo poder que há no nome de Jesus, toda maldição, toda cadeia sendo quebrada. Agora, pelo poder que há no sangue, toda depressão, Senhor, síndrome do pânico, ansiedade que tem tomado o coração dessa mulher, que tem tomado o coração deste homem, desse jovem. Nós declaramos na manhã do dia de hoje, Senhor, cadeias sendo quebradas, potestades indo embora. Nós declaramos o nome de Jesus sobre esses lares. Nós declaramos o cessar de toda guerra. Cessa, Senhor, essa guerra. Cessa essa guerra, Senhor, que já tomou meses. Essa pessoa, Senhor, que está sem falar com alguém. Pessoas que estão aqui com laços quebrados na família. E o Senhor traz a sua memória agora. Ele é o Espírito da paz. Ele é o Espírito da unidade. Ele é o Espírito da reconciliação. Aleluia. E nós ministramos agora, Senhor, a tua paz sobre cada casa. Nós ministramos agora, Senhor, a tua reconciliação, a tua, Senhor, o teu perdão, meu Pai, porque muitas vezes a vida em família é difícil de prosseguir, porque o nosso coração é duro, porque nós somos um povo, Senhor, de dura cerviz. Mas o teu Espírito está aqui nessa manhã e Ele nos diz: não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, é tempo de prosseguir. Eu quero ministrar agora, Senhor, especificamente sobre a vida financeira do teu povo. Mulheres que tentam e não rompem. Homens que tentam e não rompem. É chegado o fim toda a batalha prolongada na sua vida financeira. É chegado ao fim toda a batalha prolongada no seu casamento. É chegado ao fim toda a batalha prolongada para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. É chegada ao fim, porque Débora hoje se levanta, Jael hoje se levanta, Baraque hoje se levanta para dizer: na minha casa sou o Senhor é Deus, na minha família sou o Senhor é Deus, na minha parentela sou o Senhor é Deus. E nós extirpamos agora do nosso meio, Senhor, todo espírito contrário à tua verdade, todo espírito contrário à tua palavra. Nós declaramos sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, que o Senhor reina, que o Senhor vive e que voltará para nos buscar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja renovada, mulher, aí no lugar onde você está. Seja renovada, homem, aí no lugar onde você está. Porque o Senhor te chamou para um propósito. O Senhor te chamou para uma chamada verdadeiramente.
E o Senhor está levantando pessoas aqui dizendo: de onde eu te tirei, volta lá para buscar os que ficaram. De onde eu te tirei, volta lá para buscar os que ficaram. Porque tem unção na tua cabeça, tem óleo na sua cabeça. E o Senhor hoje te levanta, não importa as suas imperfeições. O Senhor está dizendo para você, mulher, levanta esse homem. O Senhor está dizendo para você, homem, levanta essa mulher. Todo espírito de divisão, de contenda, de divórcio, nós declaramos agora pelo poder do Eterno haja vitória para o povo de Deus. Se por um caminho você entrou, o diabo, por um caminho você entrou, mas por 7 nós damos uma ordem nessa manhã: você é excluído, expulso, extirpado do nosso meio, no nome poderoso do sangue de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh! Ele é marabacandaraxéia. Vem Espírito, vem Espírito. Foi acreditar, eu ouvi tua voz, eu obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está? Onde você está. Pai, Senhor, essa obra é tua, essa igreja é tua, os filhos são seus, Pai. Continua, Senhor, aquilo que o Senhor começou hoje na vida deles, Pai. Senhor, somos aqui improváveis, Pai, mas o Senhor conhece a cada um de nós, Pai. Eu não sei qual é a luta que os seus filhos passam, eu não sei qual é a área, mas o Senhor conhece a cada um deles, Pai. Pai, dá, Senhor, um dia, um domingo de paz. Renova, Senhor, a mente dos teus filhos, Pai. Senhor, dá, Senhor, uma semana mais que abençoada na tua presença, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, despedir, Senhor, não para a tua casa e nem da tua presença, Pai, mas que eles saiam daqui convictos que eles são filhos eleitos, geração santa. Deus, eu entrego, Senhor, a cada um, entrego essas famílias aqui rendidas no teu altar, em tuas mãos, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, amém. Você que pode aplaudir esse Deus. Amém. Antes de